assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas... Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Versículo 1. Acharam Ezequiel? Está aí na Bíblia. Pode ter certeza que está aí. Antigo Testamento. Acharam? Capítulo 37, um pouco antes do capítulo que fala do rio. Na verdade, hoje nós vamos começar a fazer uma viagem em Ezequiel 37. Eu vou pregar em apenas 3 versículos, e essa é a primeira mensagem de uma série de mensagens em Ezequiel, capítulo 37, que nós vamos estudar durante o mês de janeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Espírito do Senhor me levou, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Diga comigo, sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Eu vou ler o versículo 7 de novo, porque eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Diga comigo, e houve o quê? Está vendo? Até os ossos fazem mesmo quando louvamos a Deus. E se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, portanto profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel,
e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos assistir um vídeo. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. Wow. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Uau! O homem de Deus, durante um tempo havia profetizado sobre o povo de Israel que estava escravizados na Babilônia. Eu falei um pouco da história de Ezequiel no último culto, segunda-feira, e não vou repetir. Mas essa profecia falava da restauração de Israel, porque como nós lemos aqui em Ezequiel 37, o povo de Israel, os hebreus diziam, nós estamos secos como ossos. Nós não temos mais vida. Acabou-se as nossas esperanças. Então o Senhor visita o profeta. E em espírito, leva o profeta, em espírito, a um vale. E havia inúmeros ossos. E os ossos estavam mais que secos. Os ossos estavam sequíssimos. E ele faz uma pergunta ao profeta. Filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? E o profeta devolve a pergunta para Deus e diz, o Senhor sabe todas as coisas. E aí então Deus dá uma ordem ao profeta, filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos. E ele então começou a profetizar, e os ossos começaram a se movimentar, e o osso começou a ligar a osso, dedos começaram a se ligar, a mão, ao punho, ao braço, ao ombro, e começou então a formar os esqueletos, e ele continuou profetizando, e de repente, os nervos começaram a surgir em cima dos ossos, e veio a carne, e ficaram ali como um boneco deitado, e Deus disse, profetiza, filho do homem, profetiza aos quatro ventos, para que o Espírito venha sobre eles. E ele profetizou, e o Espírito então veio sobre eles. E eles se tornaram vivos. E formaram um grande exército. Eu vou parar por aqui. Essa palavra, ela tem 3 significados. O primeiro é o significado histórico de uma palavra para o povo hebreu, que estava escravizado ali, na Babilônia. Estavam sem esperança. E eles se sentiam e se comportavam como ossos dentro de uma sepultura. Eles já não tinham mais esperança.
E Deus prometeu que os restauraria, como ossos secos, se transformariam, receberiam carne, nervos, e se transformariam em um corpo e viveriam. Assim Deus faria com eles e os levaria para as suas terras. Mas o segundo significado é o significado profético. Quando você olha para a história de Israel, existem alguns momentos na história de Israel que são momentos extremamente complicados, como eu poderia falar sobre 3 tomadas, eu poderia falar 4 com a do Egito, mas eu vou falar de 3. Quando esse povo estava na Babilônia, eles foram destruídos, massacrados. A Bíblia nos diz que a cidade foi destruída. O templo foi destruído. Os muros foram derrubados. Os pais foram mortos. Os filhos foram levados como escravos. E é justamente nesse tempo, então, que Deus dá essa palavra para Ezequiel 70 anos depois. E ela vem se cumprir. Mas o interessante é que, mais tarde, Israel passa pela mesma situação. Quando Roma, um grande império, domina tudo, domina o mundo daquela época. E eles dominaram sobre os hebreus. Desculpa. Eles dominaram sobre os hebreus. Eles destruíram o templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois, o imperador Tito invade Israel, invade Jerusalém, porque havia uma espécie de uma revolta, e alguns judeus se refugiam no monte do Massada. Eram em torno de 500 homens. Uma montanha que não tinha como subir ali. Os romanos gastaram muito tempo, dias, e começou a faltar comida, bebida. Quando os judeus viram que os romanos iriam subir e alcançar o topo, eles disseram: se eles nos pegarem vivos, eles vão estuprar as nossas mulheres, eles vão nos destruir, então nós vamos nos matar. E um começou a matar o outro com a espada, e eles se mataram. Quando os romanos chegam no monte, no forte de Massada, e eles entram ali dentro, não havia um judeu sequer vivo, todos estavam mortos. Esse foi um segundo período muito de trevas sobre a vida de Israel. E o terceiro aconteceu em 1945. Quando na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela, naquela loucura de querer conquistar o mundo, Hitler então começa a massacrar e a matar e a exterminar os judeus, e houve o Holocausto com milhões e milhões de judeus que foram mortos. E os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas algum tempo atrás, essa profecia começou a se cumprir mais uma vez. E Deus começou a dar vida aos judeus, e judeus do mundo inteiro, de todos os lugares do mundo, começaram a voltar para Israel, habitar a terra de Israel. Naquela época, Israel não estava sendo conhecida como um estado, não era conhecido como uma nação. Isso é uma história complexa, eu gastaria muito tempo para te contar toda essa história da Palestina, que na verdade não existe. Politicamente não, só a ONU que, com seus conceitos malucos. Mas o fato é que, por um voto de um brasileiro, no dia 14 de maio de 1948, Israel é reconhecido novamente como um estado, uma nação, um povo. E quando eu vejo agora o novo presidente eleito falando da possibilidade de levar a embaixada brasileira para Jerusalém, sabe, é o salto de alegria. As pessoas às vezes criticam e dizem: para que isso? Que bobagem é essa? É fácil falar isso. Quem não conhece isso aqui, quem conhece sabe que é cumprimento de profecia, e Jesus está voltando. Se reconhece Jerusalém como a capital, porque hoje a capital é Tel Aviv,
a antiga Jope, onde Pedro teve aquela visão de um lençol que descia com animais. E logo após é construído o templo. E logo após vem Jesus. O arrebatamento da igreja. Eu não quero dizer que há uma ordem cronológica de tomada de Jerusalém, de construção de templo, para que Jesus venha. Não, eu não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que tudo está no mesmo pacote. Porque são profecias, são palavras escatológicas, que falam do fim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um outro significado dessa palavra. Porque essa palavra, além de ser um contexto histórico para aquela época, além de ter um contexto profético, também tem um contexto pessoal. Porque é uma palavra para mim, é uma palavra para você. É uma palavra de Deus para nós. Porque existem áreas das nossas vidas. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje com áreas da sua vida que elas se parecem mais como um vale de ossos secos. Algo que você já desistiu. Algo que você já não tem mais esperança. Algo que te faz sofrer muito e te gera uma grande angústia. E quando você olha para trás e você então começa a se lembrar daquele sonho que você não conseguiu, daquilo que você perdeu, daquilo que você não realizou, de como era a sua vida e como está, você começa então a se ver como alguém num vale de ossos secos. E um vale de ossos secos é um lugar terrível. Me fez lembrar uma vez que eu fui pregar numa igreja, numa cidade. E o pastor, querendo me alegrar, não, pastor, eu vou fazer um tour com você aqui na minha cidade. Eu falei, opa, legal, vamos embora. E aí nós fomos. Aí chegamos num lugar, ele parou. Falei, e aí? Aqui eu quero mostrar para o senhor, aqui é a nossa delegacia de polícia. É o pessoal que apronta, aí tem os BO, tudo acontece aqui dentro. Aqui. Falei, legal, delegacia legal. Daí a pouco, então, nós saímos dali e ele falou, aqui eu quero te mostrar o hospital. Ó, ali é o CTI, o pessoal morre aí, rapaz. Tem que ficar fazer velório ali, onde coloca o defunto ali na pedra ali, faz autópsia. Falei, legal. Aí saímos, daquele momento ali, eu falou, você agora, eu quero te mostrar um lugar que é muito interessante. Eu falei, qual é? Aqui é o cemitério. Eu acho que eram os pontos turísticos da cidade. A cidade não tinha nada, era uma cidadezinha desse tamanho. Mas são lugares que ninguém quer ir. Você não quer ir numa delegacia, a menos que você trabalhe lá. Você não quer ir a um hospital, a menos que você trabalhe lá. Você não quer ir ao cemitério. A não ser uma pessoa que eu conheço aqui, que ele ama. Opa, hoje é dia de ir no cemitério. Mas, não é normal. Você não quer ir no lixão. Não são lugares que a gente gosta de ir. Mas eu penso que são lugares extremamente importantes. Porque quando você vai a um cemitério, ali você vê realidades de vida. A bem da verdade, Salomão escreveu, é melhor ir à casa do luto do que ir à casa do aniversário. A realidade do luto é mais forte do que a do aniversário. São lugares que impactam a nossa vida. São lugares que provocam uma reflexão. São lugares que nos faz ver a realidade. A bem da verdade, quando Deus faz isso com o profeta, numa mensagem de cunho individual e pessoal, era como se Deus, ao falar conosco hoje, estivesse tirando de nós as nossas máscaras. Por que eu digo isso? Porque o profeta ele não é chamado para ver o que ele quer, mas ele é chamado para aquilo que o Senhor quer. Não havia nada de bonito em um vale de ossos secos, mas era a realidade. Deus não tinha outra coisa para falar daquele povo, senão aquilo. Deus não trabalha com máscaras, Deus não trabalha com maquiagens. Foi mais ou menos as palavras que Jesus disse aos fariseus. Jesus não disse uma palavra menos que isso, quando Jesus os chamou de sepulcros caiados. Bonito por fora, podre por dentro. Deus levou Ezequiel em espírito.
Deus levou Ezequiel em espírito a um lugar de crise. Para quê? Para mostrar que aquele povo estava vivenciando uma crise. Deus levou Ezequiel ali para mostrar para ele a realidade. Estava ruim. Era como se Deus estivesse falando: Ezequiel, está ruim. Seu povo está ruim. Você está ruim. Está tudo precisando de melhoras por aqui. E eu não tenho outra palavra para te dizer, Ezequiel, do que falar que vocês se parecem com ossos secos, acabados, completamente destruídos, arruinados e sem esperança, porque é isso que vocês estão falando. Mas Deus leva Ezequiel ao lugar de crise. Deus leva Ezequiel ao lugar de morte. Às vezes Deus nos leva a lugares de morte. Sabe para quê? Para nos fazer viver. Áreas da nossa vida que estão mortas e que nós não queremos enxergar. Ou nós não queremos que as pessoas saibam. Ou nós fazemos de conta que está tudo bem. Ei, está tudo legal. E você passa ali uma maquiagem e aí acabou tudo. Nós podemos maquiar o nosso rosto, mas nós não conseguimos maquiar a nossa alma. Não conseguimos. E era justamente essa mensagem. As coisas não estavam bem. A minha pergunta para você é: que área da sua vida que as coisas não estão bem? Que área da sua vida que você está como um vale de ossos secos? Que área da sua vida que a esperança acabou? Que a vida acabou? Que a alegria acabou? Que a felicidade acabou? Que área da sua vida que quando alguém toca no assunto com você, imediatamente você muda o seu semblante? Que área da sua vida? Você está super feliz, risonho, brincalhão, alegre, mas tocou naquele assunto, você fecha a cara. Tocou naquele assunto, você muda o semblante. Por quê? Porque há algo dentro de você que ainda não está resolvido. Eu volto às minhas últimas palavras de 2018. Todo problema é enterrado vivo. Lembra? Nunca morre. São coisas que você está fugindo, mas não tem como fugir. Deus, Ele é um Deus de luz. E quando Ele entra na nossa vida, Ele quer clarear tudo em nós. Ele quer colocar luz tudo em nós. Todas as áreas da nossa vida precisam estar iluminadas por Ele. Até o nosso lado sombrio. Diga comigo, o meu lado sombrio. E o que é o lado sombrio? É aquele lado que nós recusamos a encarar. É o nosso lado feio. Se nós fôssemos uma casa, como a sua casa, e a Bíblia diz que nós o somos, templo, morada do Altíssimo, mas se nós fôssemos como uma casa, se cada parte do seu corpo representasse um cômodo da sua casa, quando eu me refiro ao lado feio da sua vida, quando eu me refiro ao lado sombrio da sua vida, eu estou me referindo àquele quartinho de despejo. Você sabe de onde eu estou falando? É onde está toda a bagunça. E quando alguém chega na sua casa e vai entrar e ei, por favor, não. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui minha sala. É incomum você levar alguém na sua casa e falar: olha, eu quero te mostrar o meu cômodo de despejo. Pilha que já não funciona mais, rádio quebrado, celular daqueles antigos que a gente andava lá em... Sabe, todos nós temos um lado sombrio. O lado sombrio, a nossa sombra, nós projetamos uma sombra, e essa sombra é aquilo que você faz quando ninguém vê. E o pior, é aquilo que você faz, mas não queria fazer. E depois que faz, você se sente a pior pessoa do mundo. É desse lado que eu estou falando com você. É quando você mente para as pessoas, e pior, ao mentir para as pessoas, você também está mentindo para você mesmo.
O lado sombrio é aquele lado que as pessoas não conhecem da nossa vida. E que quando nós somos flagrados cometendo tal coisa, as pessoas se assustam e dizem: ah, nossa, você, fulano, mas eu jamais imaginava. O seu lado sombrio é aquele lado de que quando você faz uma dieta de uma semana, 7 dias, firme, você está com uma previsão de fazer isso durante um bom tempo, mas no 7º dia, você não aguenta. Você levanta de madrugada e vai caladinho na geladeira, porque todo mundo sabe que você está de dieta, e abre a geladeira e está lá 2 litrão de Coca-Cola e um bolo de aniversário que sobrou. Esse é o seu lado sombrio. Porque depois que você faz isso, quando você volta para a cama, você volta a pior pessoa. Poxa, o que eu fui fazer? 7 dias malhando, 7 dias fazendo isso, aquilo, não comendo, me privando. Eu participei de churrascos e aniversários e festas, e eu disse para todo mundo: estou de dieta, não posso comer. E agora? O que eu estou fazendo? É esse lado sombrio. A sua sombra fala sobre a pessoa que você tenta não ser. Não é sobre a pessoa que você tenta ser. O seu lado, a sua sombra fala da pessoa que você tenta não ser. Sabe, quando grandes pregadores caem, e eu já vi isso acontecer em muitos lugares, muitas vezes eu me perguntava, para mim era um choque. Por quê? Porque a grande parte deles caem naquilo que eles pregavam mais contra na vida, naquilo que eles eram mais moralistas. Havia um pastor norte-americano que ele comprou uma briga desnecessária, uma besteira, com a comunidade gay nos Estados Unidos. E foi algo assim que impactou o mundo, tamanha guerra dele com os gays. Não demorou muito tempo, ele foi flagrado com outro homem, ele também era gay. E era um pastor muito famoso e conhecido ali. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê uma pessoa muito moralista numa área, sem nenhum tipo de equilíbrio, extremamente radical, generalizando tudo, você pode desconfiar. Aquele é o lado sombrio dela. Aquilo que eu muito te acuso, geralmente é aquilo que eu não quero ser, mas estou sendo na minha sombra e ninguém vê. Eu não estou falando de ensinar, repreender, exortar, nada disso. Eu me refiro quando não existe equilíbrio. Quando é extremamente, quando a pessoa generaliza tudo. Sabe aquela maneira, aquela situação de atacar, é uma espécie de alívio de consciência. Quando eu acuso o outro, de alguma forma eu estou me justificando. É a sombra da nossa alma. É algo que habita dentro de algumas pessoas. E quando eu digo de algumas, eu digo muitas. A Bíblia é um livro de luz, mas a Bíblia também é um livro de sombras. E Deus permitiu que as sombras estivessem dentro da Bíblia, para que eu e você pudesse vê-las. Deus não ocultou a sombra de Adão e Eva quando eles pecaram. Deus não ocultou o homicídio de Caim e Abel. Deus não ocultou o adultério de Davi, e nem ocultou as 30 moedas pelas quais Judas traiu Jesus. A Bíblia é um livro que mostra tudo, o lado bom e o lado ruim. Para quê? O lado bom, para nos ensinar, faça e viva isso e você será feliz. E o lado ruim, para eu e você ver que pessoas que fizeram, caíram, e são exemplos para mim e para você. Por isso Paulo disse: ora, aquele que está em pé, cuidado. Para quê? Para que não caia.
Mas se eu e você quisermos viver uma vida abundante, uma vida leve, se nós queremos ser de fato vencedores, nós não podemos conviver com sombras dentro de nós. Não podemos. João 14, versículo 30. Jesus estava falando com os seus discípulos, e do nada ele para e diz assim: olha, já não falarei mais convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Diga comigo: ele nada tem em mim. Quando o diabo olhava para Jesus, ele não via sombra, porque Jesus não tinha sombra. Por isso Jesus disse: ele nada tem em mim. Nada, absolutamente nada. Ele não tem nada em mim. A pergunta é: o que ele tem em você? O que ele tem em você? Será que você também pode dizer isso? Ele nada tem em mim. É estranho isso. Muito estranho. Mas essa palavra, ela nos leva a uma reflexão, a pensar. E aí então, a nossa vida de sombra é como esse vale de ossos secos. São lugares da nossa vida que estão mortos. São lugares que estão ali assombrados. São lugares em que nós não deixamos que ninguém se aproxima. Quando alguém se aproxima daquela área da nossa vida, imediatamente nós fazemos como quando alguém tenta colocar o dedo no nosso olho. Você já viu sua reação quando alguém coloca o dedo próximo do seu olho? Imediatamente você dá um tapa, você... Por quê? Porque está mexendo no seu lado sombrio. Mas Deus agora, ele então queria fazer com que aquele lado sombrio fosse um lado de luz, que aquele lado chamado ossos secos agora revivessem e fossem vidas. Então o que Deus faz? No versículo 3, Deus então diz ao profeta, Deus faz uma pergunta ao profeta. E a pergunta de Deus ao profeta é, capítulo 37, versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Deus faz essa pergunta para o profeta: poderão viver esses ossos? Sabe, ouça isso. Toda vez que você estiver vivendo um momento da sua vida, que você precisa de uma resposta, você precisa de um direcionamento, toda vez que você estiver vivendo um momento na sua vida, em que você precisa de um norte, você precisa que Deus te responda algo, toda vez que isso acontecer, e você falar assim: Deus, me mostra o que eu devo fazer. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus não vai te dar uma resposta. Deus vai te fazer uma pergunta. Deus vai te fazer uma pergunta. Por quê? Porque as perguntas são libertadoras. As perguntas são as respostas. Você só se converteu porque lá atrás você fez a si mesmo uma pergunta. Eu me lembro de um dia em que, alguns anos atrás, esse fio aqui está complicado hoje. Fiquei muito tempo sem usar ele. Estou apanhando aqui do microfone. Mas vamos lá. Eu me lembro de um dia que eu saí daqui, eu louvo muito a Deus porque eu me converti com 18 anos de idade. Então, quando o mundo ia me pegar, Jesus me pegou. Mas lá na minha adolescência, eu ainda aprontei algumas. Eu me lembro um dia em que eu saí daqui e fui para uma exposição em Arcos. E ali nós bebemos. E eu carregava um cantil, enchia aquilo de cachaça. Isso com 14, 15 anos de idade. Você imagina que se Deus não me salvasse com 18, o que ia virar minha vida? Então, eu encontrei com alguns amigos e havia uma exposição em Piuí. Nós saímos de lá e nós fomos para Piuí. Eu estou te dizendo, eu tinha 15 anos de idade, para 16 anos de idade. E lá bebemos mais. E quando nós voltamos, a gente já tinha perdido um colega poucos dias antes, que havia capotado um carro naquela estrada. Eu comecei a lembrar dele, eu estava no banco de trás, eu coloquei a minha cabeça
no banco e no vidro ali atrás eu via a lua. E eu vim pensando na vida um pouco e fiquei pensando naquele colega que havia morrido e comecei a pensar e me fiz uma pergunta. Aquela pergunta mudou a minha vida. A pergunta que eu fiz a mim mesmo é: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Você só é salvo porque você fez perguntas. Você só se converteu porque você fez perguntas. E agora Deus querendo mudar a história daquele homem, Deus faz uma pergunta para ele. Não era apenas a história de Ezequiel, era a história de toda uma nação. Deus faz uma pergunta para ele: poderão esses ossos reviver? Meu irmão, quando Deus quer mudar a nossa vida, Deus nos faz perguntas. Deus é um Deus de perguntas. Logo quando Adão pecou, Deus visitou Adão e Deus fez uma pergunta. Lembra? Adão, onde tu estás? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Quando Caim matou Abel, Deus visita Caim e faz uma pergunta: Caim, onde está teu irmão Abel? Quando o anjo, Deus em uma teofania, Jesus ali, em forma de anjo, aparece a Abraão e diz que sua mulher, com 90 anos de idade, daria à luz, ela teria um filho. Sara ouviu aquilo e começou a rir. E qual foi a pergunta que o Senhor fez? Por que Sara está rindo? Existe algo difícil que eu não possa fazer? Quando Jacó volta em direção à sua terra, depois das besteiras que ele fez, depois de dar muita cabeçada na vida, sofrer muito, agora ele volta para encontrar com Esaú, seu irmão, e no val de Jaboque, a Bíblia diz então ali que ele tem uma luta com um anjo, e o anjo fere-lhe a perna, a coxa, e o anjo então faz uma pergunta para ele: qual é o seu nome? Sabe, aquilo para Jacó era como tomar um tapa na cara, porque Jacó era trapaceiro, enganador, usurpador, e o próprio nome também significava isso. Então quando o anjo fala: qual é o teu nome? Ele tinha que falar: meu nome é enganador, meu nome é usurpador. E o anjo então lhe diz: a partir de hoje já não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E ali dá início a essa nação, a seus filhos que se formam as tribos. Quando Deus visita Moisés e diz: Moisés, eu vou te usar para tirar o povo do Egito, Moisés, cheio de desculpa, diz: Deus, eu não sei falar, sou pesado de língua, não sei me comunicar. Deus faz uma pergunta para Moisés. Qual é a pergunta? O que tens em tuas mãos? Moisés diz: uma vara. E Deus diz: lança ela ao chão. E aí começa todo aquele processo da vara se transformar na serpente. Mas Deus faz perguntas o tempo todo aos homens. Jó, quando passou por toda aquela situação, perdeu sua posse, seus dinheiro. Jó perdeu sua família. Jó perdeu tudo que tinha. E Jó então começa a fazer perguntas a Deus. Jó levanta, se não me engano, 34 perguntas a Deus, 34 clamores a Deus. E de repente Deus vem em direção a Jó. E agora Deus vai responder a Jó. E Jó provavelmente deve ter falado: ah, que bom, Deus vai me responder todas as perguntas. E Deus chega para Jó e diz: aonde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra para as bandas do norte? Deus faz 70 perguntas para Jó, não responde uma para ele. A ficha de Jó cai. E Jó diz: antes eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Deus o tempo todo nos faz perguntas. Isaías 6, quando no ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e havia serafins que cantavam santo, santo, santo. E o Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E agora, Ezequiel, Deus vira para ele, leva ele num vale cheio de ossos e faz uma pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Eu quero te fazer uma pergunta.
E a pergunta que eu quero te fazer é: qual pergunta Deus está fazendo para você? Qual pergunta Deus está fazendo para você? Qual? Porque com certeza Ele está fazendo alguma pergunta para você. Com certeza essa pergunta te acompanha. Com certeza quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, essa pergunta vem. Deus está perguntando para você. Só que Ezequiel não responde. Versículo 3, disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Ezequiel não responde, devolve a pergunta para Deus. Por quê? Por mais cheio de fé que Ezequiel tivesse, não dava para imaginar que ossos que já estavam ali, sabe-se lá quanto tempo. A Bíblia não diz que eles estavam secos, a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Não se tratava de um cadáver, não se tratava de um defunto, se tratava de restos mortais, se tratava de ossos, e não era apenas ossos, eram ossos sequíssimos. Por mais que ele tivesse fé, ele não ia dizer, ó Deus, eu sei, esses ossos podem viver. Ele podia dizer isso com a boca, mas não ia dizer isso com o coração. Então Deus responde, esses ossos vão reviver. Existem dois extremos aqui quando se fala de fé em relação a coisas que realmente são impossíveis aos nossos olhos. Existem aquelas pessoas que vão a um extremo. Que extremo? Aqueles que veem a coisa ruim demais e não conseguem ver que aquilo pode melhorar. E existem aqueles que não conseguem enxergar que a coisa está ruim, são tão otimistas que não conseguem enxergar que as coisas estão ruins. E quando se fala de fé, o que Deus nos ensina é que fé não é a incapacidade de não enxergar o problema. Não é isso. Fé é a capacidade de você enxergar o problema, mas você enxergar também que você pode ver além daquilo, que aquilo pode mudar. Deus queria mudar aquela realidade, porque aquela com certeza não era a vontade de Deus. Existem muitas coisas que você está vivendo hoje que não é a vontade de Deus. É mentira. Quando muitas vezes nós falamos, não, isso aqui é porque é vontade de Deus. Às vezes a gente fala isso para confortar, para consolar, mas isso não é verdade. Não é verdade. Muitas coisas sim, de fato, são vontade de Deus, outras não. Eu não sou juiz e não posso dizer, essa é, essa não é, essa é. Eu não tenho capacidade, nem na minha própria vida, para dizer que as coisas que estão acontecendo comigo, se são ou não. Quanto mais eu vou fazer isso com você. Mas o fato é que existem muitas coisas que não são vontade de Deus. Porque se existissem coisas, se todas as coisas que acontecessem na terra, de fato, fosse vontade de Deus, Jesus não nos ensinaria a orar no Pai Nosso, aquela frase que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Quando Jesus me ensina, quando Jesus nos ensina a orar, pedindo que a vontade dos céus também seja estabelecida na terra, é porque muitas coisas que estão acontecendo aqui, não é da vontade dEle. Como não era da vontade dEle que o povo estivesse naquela situação, mas eles plantaram aquilo. Eu e você precisamos entender isso, que a colheita e a semeadura é uma lei. Talvez muito que você está colhendo hoje, foi do que você plantou ontem. Coisas boas, coisas ruins. Mas é interessante isso, porque quando Deus dá a palavra a Ezequiel, ele começa a agir por fé debaixo de uma palavra. Ezequiel recusou-se a responder a Deus. Ele recusou-se a responder a Deus, por quê? Porque ele não tinha capacidade de dizer vai viver, porque de fato ele não cria. Então ele diz, Senhor, tu sabes. Tu sabes. E por que ele diz isso? Porque é muito simples. Deus não vê da maneira que nós vemos. Diga comigo, Deus não enxerga e não vê da maneira que eu vejo. Em Números capítulo 23, eu preguei sobre isso um tempo atrás, agora eu já caminho para o fim.
um homem chamado Balaque, um rei. Ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão era um mágico profissional. E Balaque então contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele levou ao topo de uma montanha. E lá de cima, ele via o acampamento dos hebreus, porque eles haviam saído do Egito. E então, versículo 18 diz assim: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Olha que interessante. Vamos parar e meditar um pouco nisso aqui. Olha só. Balaão agora vai amaldiçoar. E quando ele ia amaldiçoar, porque ele foi contratado por isso, ele foi pago para isso. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, a boca dele entortava. Ele entortava todo. Creio eu que ele entortava todo, e ao invés de sair palavra de maldição, saía palavra de bênção. E Balaque dizia: eu não estou te entendendo, não foi para isso que eu te contratei. Mas chega um momento que ele diz: deixa eu te falar uma coisa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse que vai abençoar esse povo. Quem sou eu para reverter? Meu irmão, se Deus disse que vai te abençoar, não tem homem na face da terra que reverte isso. Não tem ninguém na terra para reverter isso. Ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí então ele diz, olha só o que ele diz, versículo 21, porque Deus não viu iniquidade em Israel, Deus não viu iniquidade em Jacó. Presta atenção nisso. Deus não viu iniquidade em Jacó. Ei, pense, não havia pecado entre o povo de Israel? Não havia? É claro que havia. E muitos, eles eram murmuradores, eles se rebelaram contra Moisés, eles fizeram tudo que não podia fazer, eles reclamavam de tudo, murmuravam de tudo. Havia sim, mas quando a Bíblia diz, olha, não se tem iniquidade em Jacó, por que a Bíblia dizia isso? Preste atenção nisso. Eles saíram 600 mil homens, eram em torno de 2 milhões de pessoas. Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo que serviria de templo. E Deus mandou que eles fizessem utensílios para esse tabernáculo. E Deus mandou que eles fizessem um altar de bronze, que era o altar de holocausto. Esse altar, ele tinha 4 chifres nas pontas. E ele tinha 4 rampas para que o sacerdote subisse. E ali se queimava o sacrifício. E essas 4 rampas faziam o formato de uma cruz. E ali dentro daquele altar de holocausto, ali era queimado o dia inteiro sacrifícios de ovelhas, de cordeiros, pelo pecado do povo. E o povo estava o tempo todo sendo perdoado. Mas quando Balaão, do alto da montanha, ele vê. Eu gostaria que colocasse essa imagem. Por favor, corta o som dela, porque ela tem um som. Corta o som dela. Olha só, o acampamento. Pode dar uma pausa aí, pode deixar parado aí. Quando Balaão olha de cima da montanha, é isso que ele vê. Eles colocavam o tabernáculo no meio e começavam a montar suas barracas, suas tendas. Aqui embaixo, ao sul, se assim posso dizer, aqui estava a tribo de Judá,
que era a maior de todas as tribos. E depois estavam alocadas as outras tribos acima, as outras tribos à esquerda, as outras tribos à direita, e o meio estava o tabernáculo de Deus. Quando Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, é isso aí que ele vê. Põe para mim, pode soltar. É isso aí que ele vê. Nós vamos aproximar, vamos para bem perto dessa imagem, pode colocar ela. Olha só, era isso. As tendas. E ali no meio estava a tenda, estava o altar de holocausto, aonde os sacerdotes queimavam e pediam perdão a Deus pelo pecado do povo. Ei, quando Balaão olha e vê, o que ele vê? Volta a imagem para mim, por favor, no início. Quando ele olha do alto da montanha, o que ele está vendo? O que ele está vendo? O que ele está vendo? Uma cruz. Sabe, a minha vida pode estar um vale de ossos secos. A minha vida pode ter sombras. Mas quando Deus olha para mim, Deus não me vê. Porque entre eu e Ele existe uma cruz. Existe uma cruz. E nela o seu filho foi crucificado para que eu tivesse vida. O seu filho morreu em meu lugar. O seu filho trouxe a luz sobre mim. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê uma cruz, porque você está atrás da cruz, porque na sua frente está o Filho dele, levando sobre ele os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. É esse entendimento, é por isso que logo no versículo 23, ele diz, pois contra Jacó não vale feitiçaria, nem adivinhação. Se você está atrás da cruz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nada, absolutamente nada, nada que fizerem, intentarem fazer contra você, não vai prosperar. Por pior que esteja a sua vida, ainda que esteja como um vale de ossos secos, porém se você encarar essa sombra e dizer, eu vou entrar esse ano de 2019, mas eu vou resolver essa parada. Eu não quero trazer nada atrás que não esteja resolvido. Eu quero parar. Eu não vou me esconder. E você confessar os seus pecados. E se arrepender. E procurar ajuda. Eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que era morto se tornará vivo na sua vida. Aquilo que você já desistiu, Deus vai restaurar na sua vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento agora. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo venha sobre a sua vida nessa noite. Quero pedir que o Senhor venha sobre você, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Como que se você estivesse olhando para dentro de você. Quais áreas da sua vida estão mortas? Quais sonhos? O que você na vida perdeu a esperança? Sua saúde? Seu casamento? Suas finanças? A sua própria vida espiritual? Que área na sua vida? Comece a olhar. E não se distraia. Não se distraia. Com seus olhos fechados. Comece a olhar para dentro de você. E ver que área da sua vida você está se sentindo como um vale de ossos secos. Que área da sua vida que morreu? A sua alegria. A sua paz. A sua tranquilidade, a sua segurança.
Talvez você dá um de durão, uma de durona, mas você sabe que por dentro de você existe uma área que você está arruinado. Existe uma área que você está acabado, acabada. Eu quero que você foque nessa área agora e pense somente nela. Qualquer tipo de pensamento que não seja esse é considerado uma distração agora, nesse momento. Se livre das distrações agora, porque o Senhor quer começar a atuar nessa área. Deus quer começar a fazer um reboliço nessa área. Deus quer começar a juntar osso a osso, osso a osso, osso a osso. Deus quer começar a transformar essa área da sua vida. Comece agora a pensar. Comece a pensar agora nessa área. Comece a pensar agora. Nós estamos no início do ano e Deus quer começar a restaurar a tua vida. Deus quer começar a restaurar a sua vida. Deus quer começar a tirar, a remover esse entulho que está aí, esse entulho que deixaram em cima de você, esse entulho de decepção, de frustração, esse entulho de desconfiança, de medo, esse entulho de angústia, de tristeza, de ansiedade, esse entulho que está sobre você e que tem tirado a sua paz, esse entulho que te coloca numa situação que você não consegue olhar para frente e ver algo melhor. Você olha para frente e você pensa que para mim acabou, sabe, essa área da minha vida eu já desisti, porque não dá mais, eu não sei. Sabe, eu quero orar com você hoje. Eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E eu quero te desafiar nessa noite, porque quando Deus fala com Ezequiel ali, e nós estamos hoje apenas na introdução daquilo que virá ainda, mas Deus fala com Ezequiel: filho do homem, levanta e anda. Sabe, eu quero fazer um desafio a você nessa noite, para que você não termine o seu 2019, talvez como você terminou o 2018, angustiado, amargurado, preocupado.